A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, fez nesta quinta-feira um balanço do ano no setor. A entidade também divulgou as perspectivas para a produção e as exportações da avicultura e da suinicultura no Brasil em 2023. Confira agora na reportagem de Felipe Barcelos. A menos de um mês para o fim de 2022, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, estima que este será um ano positivo para o setor de carne de frango. Segundo dados divulgados pela entidade, a produção deve fechar com ampliação de até 1,5% no comparativo com o ano passado, com volume na casa das 14 milhões e 500 mil toneladas. A avaliação é positiva. Não diminuímos a nossa produção, muito pelo contrário, fizemos uma oferta de produto do mercado interno estável, aumentamos a produção. Em caso de frango, nos tornamos o segundo maior produtor mundial. Quando comparado com a China, que diminui um pouco, as 14 milhões e meio de toneladas que vão fazer esse ano vão nos tornar o segundo maior produtor mundial de carne de frango. Em relação às exportações, a ABPA acreditou ao conflito entre Rússia e Ucrânia parte do aumento de 5% em volume nos embarques. Sem o fornecimento de grãos, muitos países diminuíram a produção e restou ao Brasil ocupar esses espaços. Um maior fluxo de pessoas na Europa, mas há uma grande influência da crise Rússia e Ucrânia. O principal fator, se a gente olhar nisso, mais do que a influenza aviária nesses países ela afetou, mas a crise Rússia e Ucrânia foi o grande drive disso. Ela retirou cereais de alguns países, ela diminuiu a exportação da Ucrânia para a Europa no começo, e que agora já se regularizou e voltou a normal, mas ela acaba gerando expectativas de diminuição de produção em alguns locais, e aí o Brasil foi chamado a complementar. Então, você tem essa conjunção de fatores. O conflito Rússia-Ucrânia, a influenza aviária e o aumento do custo de produção nesses países. China, Emirados Árabes e Japão seguem como os principais destinos da proteína brasileira. Para 2023, a expectativa é de novo aumento de até 8,5% nos embarques e 2% na produção. Outra proteína que deve fechar 2022 com incremento de produção em relação a 2021 é a carne suína. Ao todo, serão cerca de 5 milhões de toneladas produzidas, aumento de 6,5%. Apesar do bom resultado, o setor deve registrar recuo nas exportações, na casa de 1,5%. Segundo a ABPA, a China tem se recuperado dos surtos de peste suína africana, e isso reflete diretamente nas exportações brasileiras. Mesmo assim, para 2023, há expectativa de ampliação de até 12% nos embarques dessa proteína. Então é por isso que a gente está prevendo essa grande importação, porque a peste suína africana, infelizmente, ainda continua endêmica em várias nações da Europa e da Ásia. Então, isso vai manter esse mesmo nível. Aqueles países que aumentaram a importação, você teve um caso, o Vietnã enfraquece um pouco agora, mas Filipinas, eles aumentaram volumes de importação e a gente vai continuar a exportar para lá. Então, é por isso que o somatório disso, com um novo elemento como o México, faz com que a gente preveja esses 12%.